Bom dia a todos e a todas. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos dar a sua paz hoje e sempre. É uma alegria, uma satisfação estar aqui nesta casa, na primeira atividade doutrinária deste ano de 2019. Ano que a gente tem grandes perspectivas de mudança no campo moral, porque material a gente dá um jeito, mas no moral é mais difícil. Então todos os anos a gente faz um acordo com a nossa consciência para nós melhorarmos uma infinidade de coisas, mas precisamos fazer um planejamento e metas para melhorar a nós mesmos. Hoje nós vamos tratar assim de uma forma bem sucinta, bem rápida, sobre um trecho de uma obra de Allan Kardec que para mim é uma das mais significativas para entender o processo de mergulho num mundo teológico a qual nós tivemos a oportunidade de vivenciar, não só nesta vida, mas nas vidas infinitas que nós já vivenciamos, que é o livro O Céu e o Inferno. O código de amor que está ali instaurado e registrado ajuda cada um de nós a criar estas metas de renovação. Começa-se um ano, inicia-se uma nova oportunidade que Deus nos dá de recomeçar. Então, nesse estudo de hoje, a gente vai tentar abordar, claro, porque esse trecho que eu escolhi para hoje, o Código Penal da Vida Futura, ele é muito profundo. E quando eu comecei a estudar ele para fazer esse estudo de hoje, eu falei assim, nossa, eu vou abordar os 33 códigos. Não dá, o tempo não permite. Então a gente selecionou alguns, a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente vai fazer uma breve introdução para a gente entender o contexto desse código. Por que ele foi ali registrado por Allan Kardec? A obra, O Céu e o Inferno, tem uma profunda reflexão filosófica e teológica sobre as religiões e sobre o comportamento do ser humano frente a essa manifestação. E o que a gente percebe? Que o ser humano, nós, espíritos imortais, nós estamos neste mundo reencarnado para uma finalidade específica. Qual é a finalidade da reencarnação? Qual é? Estou ouvindo um monte de grilo na plateia e também lá, pela internet. A evolução, o progresso, o aprendizado, o crescimento em todos os âmbitos da vida, o intelecto e, por decorrência do intelecto, o moral. E esse desenvolvimento se dá na vida humana, ali na reencarnação. A cada existência, uma oportunidade de crescimento. E quando a gente não entende esse processo, a gente passa pela vida sem perceber a vida, sem vivenciá-la de uma forma plena. E todos esses conceitos que o Espiritismo nos dá, auxilia a cada um de nós a transitar pela vida de uma maneira mais tranquila. Quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, por exemplo, as suas lições ajudam a gente na vida de relação. Ajuda cada um de nós a transitar pelo mundo que nós estamos vivendo, cada qual na sua tarefa, cada qual no seu papel. E o Espiritismo, que é o Evangelho redivivo, é a redescoberta do Evangelho, é a reviviscência do Evangelho, é fazer com que a gente se enxergue espiritualmente, transitando pela vida. Então, nós não somos santos do ponto de vista de ser bom, mas estamos lutando para dominar as nossas más inclinações. E nesse trabalho, nós desenvolvemos as nossas potencialidades. E principalmente algo que é importantíssimo, que é desenvolver a nossa capacidade de praticar as virtudes que todos nós gostaríamos de ter. Quem é paciente? Quem tem a paciência efetiva no dia a dia? É só a gente ir no trânsito, vai dirigir, a gente percebe o quanto nós somos pacientes. Quem é humilde? Humildade. O que é ser humilde? A postura de humildade é uma virtude difícil de se desenvolver. E a simplicidade? E a prudência? O senso de justiça? O sentimento de amor? O desenvolvimento da fraternidade? Todas essas virtudes juntas precisam chegar a um resultado. Certa vez aprendi com uma nobre senhora chamada Julieta Quequia, que está aqui presente, que num momento de estudos na mocidade, ela fez uma pergunta
aos companheiros que ali estavam: de todas as virtudes, qual é a mais importante? E aí todos falaram: caridade, fraternidade, uma série de outras virtudes. E aí houve a revelação da virtude mais importante, que é a virtude da perseverança. Sem a perseverança, a gente não atinge esses níveis de virtude. E a gente não desenvolve essas virtudes apenas em uma vida. É um trabalho que a gente deve fazer diariamente, em entrar dentro de si mesmo, ou seja, mergulhar dentro de si, reconhecer esse espírito imortal, imperfeito, reconhecer as suas imperfeições e começar gradativamente a propor mudanças, que devem ser também transitórias e gradativas. Ninguém muda da noite para o dia, e se não é o trabalho da perseverança, as virtudes não se estabelecem. Aristóteles dizia que existem duas formas de ver a virtude intelectual e a virtude moral. A intelectual é aquela que nasce e progride graças aos resultados da aprendizagem e da educação de crianças, jovens e adultos. Usando a metodologia que for, o professor deve levar luz aos seus alunos, ou seja, levar o conhecimento, fazer com que eles despertem para a vida intelectual. E isso envolve várias áreas, não só a moral. Então o professor deve despertar, estimular o aluno a ir também atrás desse conhecimento. E a gente percebe que existem professores e professores. Professores que atingem profundamente e deixam marcas profundas em seus alunos. E outros que não se esforçam tanto. E a gente percebe que aqui, por exemplo, no salão, eu tenho a convicção que 100% das pessoas teve um professor que deixou marcas profundas na nossa alma, que até hoje a gente nunca mais esquece e tem gratidão por aquela pessoa que transitou pela nossa vida. Então, é a virtude intelectual. E a virtude moral, segundo Aristóteles, é aquela que é gerada, não por natureza, é o resultado do hábito. O hábito vai fazer com que essas virtudes desabrochem e se potencializem. Então, a paciência é uma virtude que deve ser estimulada, deve ser cada vez mais potencializada, e isso depende da ação de cada um. Então, nesse sentido, o que nós percebemos? Somos espíritos imortais transitando pela vida, procurando estimular algumas virtudes, uns mais, outros menos, alguns com umas virtudes já desenvolvidas e outros nem tanto. E este mundo de expiação e prova ainda é um mundo onde vemos espíritos brutalizados convivendo com espíritos que já têm alguma virtude desenvolvida. Por isso que esta obra, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ela produz em nós uma reflexão profunda sobre a nossa verdadeira essência, sobre a nossa verdadeira natureza. Porque faz um estudo dessa manifestação sob a ótica da razão. Mostra para cada um de nós, situado no tempo e no espaço, a personalidade espírita imortal, transitando por aquelas experiências e manifestando este aspecto religioso segundo esse grau de imperfeição, que interfere diretamente na nossa forma de entender a religiosidade ou a nossa conexão com Deus. Portanto, algumas reflexões logo no início do livro permite que a gente faça já esse encontro com a nossa verdadeira essência. Por exemplo, Kardec, lá no texto O Futuro e o Nada, ele vai fazer uma relação muito direta sobre o que existe depois da morte e a compreensão que muitas pessoas no mundo têm do nada. Compreender o nada ou achar que o nada existe pode provocar um pânico nas pessoas. Tem pessoas que não ligam para isso, mas para muitas pessoas, não entender ou não compreender o que existe depois da morte causa um certo desconforto. E Allan Kardec faz esse seguinte, esse trabalho de lógica. Vivemos, pensamos e agimos, eis o que é positivo. É decorrência da existência do espírito imortal. Viver, pensar e agir. E que morremos não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Tudo continua do mesmo jeito em que nós estivemos?
quando partimos deste mundo material para o mundo espiritual, o que continua? O que fica? O que levamos desse mundo? E aí o Espiritismo entra explicando que, essencialmente, né, nós levamos aquilo que nós construímos no campo do sentimento. E ele continua. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Ser ou não ser, tal a alternativa. Não é eis a questão, né? É tal a alternativa. Se eu sou ou estou, eu tenho. Se eu não sei para onde eu vou, para que viver essa realidade? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese, essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei ao moribundo, ao doente, que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e o seu coração rejubilará, ficará extremamente feliz. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. Que necessidade teríamos de nos esforçar para sermos melhores, se tudo isso não iremos colher frutos? Se assim for, a sorte deste seria 100 vezes pior que a do bruto, que apenas vive para o presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem pensar no futuro. Uma secreta intuição nos diz que isso é um absurdo. Ele nos faz pensar na nossa essência espiritual e produz em nós um choque que vai promover naturalmente para aqueles que assim desejarem, encararem daqui para frente, ou a partir do momento em que se estuda esses conceitos que estão nas obras fundamentais da doutrina espírita, principalmente nesta, o céu e o inferno, fazer com que a gente comece a refletir, não do ponto de vista material ou das nossas necessidades, mas da nossa natureza espiritual. Somos espíritos imortais, estamos transitoriamente mergulhados neste mundo para que as oportunidades da vida promovam em nós verdadeiras revoluções, do ponto de vista intelectual e principalmente do ponto de vista moral. Mas nessas diferenças enormes, nós encontramos grandes dificuldades, porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm experiências diferentes e foram criadas por Deus em momentos diferentes. E nesse processo que a gente percebe que é extremamente plural de convivência no mundo, nós encontramos seres imperfeitos, convivendo com pessoas imperfeitas. Então a imperfeição é uma característica inerente ao mundo de expiações e provas. E nós percebemos, portanto, que é necessário entender esta natureza para vivermos bem uns com os outros. Por isso que esta obra, que lá, logo na antecapa, diz que chama-se A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Contém nesta obra o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual, as penas, que é o objeto das nossas reflexões desta manhã, e as recompensas futuras. Vai falar de anjos, demônios, céu e inferno, uma série de ideias que, se não forem bem compreendidas, servem mais de grilhões de prisão do que de esclarecimento. Porque nós percebemos que em determinados momentos da história, estas ideias todas foram usadas para dominação. E quanto mais o ser humano se evade dessa dominação, foge, ele começa a se libertar. Quanto mais liberdade o espírito tem, melhor ele vai refletir sobre a sua verdadeira essência, sobre a sua verdadeira natureza. Essa obra é dividida em duas partes basicamente.
A primeira são dissertações que demonstram coordenadas da evolução humana frente a esta revolução espiritual, religiosa e teológica, situando a forma que o Espiritismo compreende cada momento da história, não criticando, mas fazendo naturalmente a sua colocação segundo a necessidade daquele tempo, porque as leis de Deus sempre são as mesmas e são imutáveis, mas o ser humano imperfeito as interpreta segundo as suas convicções com o tempo. Nós mesmos nessa existência, por exemplo, há 20 anos atrás ou 10 anos atrás pensávamos sobre um determinado ponto de um jeito. Hoje, aquele ponto não é mais daquele jeito, se alterou, se modificou, e daqui a 10 anos, provavelmente tudo aquilo que a gente vivenciou ou conhece vai ser revisto, vai passar por um crivo da razão e do nosso amadurecimento espiritual, e a partir daí essas mudanças vão acontecendo significativamente a cada existência, até que nós todos um dia, todos, atingirmos a perfeição, que é o objetivo de todos nós. Na primeira parte nós vamos encontrar vários e vários temas: o porvir e o nada, a preocupação com a morte, céu, inferno, os anjos e demônios, o purgatório. Sim, vai tratar de uma questão teológica, que muitos de nós vivenciamos. Vai falar das penas eternas segundo o Espiritismo, vai falar do que significa os anjos e os demônios, da onde foram essas criações todas. E aí nós vamos perceber que quando a gente termina de ler este livro, a gente se sente realmente libertado de grilhões que a gente veio alimentando ao longo de muitas vidas. E na segunda parte, Allan Kardec, depois de anos de experiência dirigindo as reuniões mediúnicas, o que ele faz? Ele apresenta uma série de comunicações de espíritos nas mais variadas situações, o que torna a primeira parte, vamos dizer assim, extremamente fácil de compreender, porque aqueles espíritos que vieram contar e narrar naquelas reuniões que ele dirigia, e que muitas comunicações chegavam para ele, e ele ali coordenando esse trabalho de codificação da doutrina espírita, quando a gente compara as comunicações com tudo aquilo que foi dissertado na primeira parte, a gente percebe um encaixe que existe, metodológico, de compreender que tudo que foi dito na primeira parte se aplica à segunda. E o mais interessante é que todas as coisas que nós vamos dizer hoje estão pautadas em todo esse universo que Allan Kardec deixou nas suas obras. O Céu e o Inferno é a quinta obra da codificação, das obras fundamentais, e já também, depois de um período de maturidade do próprio codificador, que também foi expandindo esse conhecimento e foi ali, elaborando essas obras a partir desse conhecimento. Inclusive, na parte que fala dos espíritos sofredores, tem uma comunicação que me chamou a atenção, muito curiosa, de um espírito jovem que morreu na Boemia e morreu com grandes dificuldades. São pequenas comunicações que Allan Kardec registrou no livro Céu e Inferno, e esse espírito vinha, falava da sua dor, das suas dificuldades, e sempre pedia, no final da comunicação, que alguém fosse orar por ele, lá onde ele estava enterrado. Pede na primeira, pede na segunda, pede na terceira. E aí o que acontece? Allan Kardec não deu muita atenção nas primeiras comunicações, mas teve um dia que ele levou isso em consideração e a oração foi realizada. Pasmem, a última comunicação desse espírito imperfeito, que teve a humildade de reconhecer as suas faltas e as suas dificuldades, veio narrar que aquela oração foi tão verdadeira e sincera que ele pôde naquele momento se desprender totalmente do seu veículo físico, do seu corpo físico, que ele ainda sentia preso ao corpo. Ele não estava ali, mas psicologicamente estava. E aí Kardec faz uma nota neste item, onde ele fala que esse tipo de comunicação, ela é tão produtiva, que demonstra às vezes, algo que se criou e convencionou nas sociedades, de um dia do ano comemorar o Dia dos Mortos. Que isso é uma ideia inata, talvez, que as pessoas produziram no meio da sociedade, por conta dessa convivência, às vezes inspirado
em sofrimentos dessa natureza. Então, o que ele faz ali? Né? Quando a gente pega estas comunicações, a gente percebe a riqueza que tem esta obra. Muito bem. Herculano Pires, quando ele falava na abertura desse livro, ele dizia que a leitura e o estudo sistemático do livro Céu e Inferno se impõe a espíritas e não espíritas, a todos os que realmente desejam compreender o sentido da vida humana na Terra. E diz: Kardec nos dá nas suas páginas o balanço da evolução moral e espiritual da humanidade terrena, até os nossos dias, mas ao mesmo tempo estabelece as coordenadas da evolução futura. Por quê? Porque a gente entende o passado, atende à aplicabilidade das leis divinas que o Espiritismo ensina para a gente na nossa vida atual, e aí a gente começa a subir no topo da montanha para olhar os caminhos que nós vamos percorrer dali para frente. Muito bem, quando Kardec fala das doutrinas das penas eternas, ele vai narrar duas coisas muito importantes. Que a doutrina das penas eternas significa o quê? Acreditar que se eu fizer o mal, eu vou morrer e vou sofrer a eternidade. Não haverá nada em nenhum lugar onde eu terei descanso e sossego. Se eu não tiver uma vida reta, quando eu morrer, eu vou ficar a eternidade sofrendo, seja ele no inferno ou seja ele em qualquer lugar que o ser humano invente. Porque infelizmente tem muita gente no movimento espírita que substitui o inferno teológico pelo, falem alto, umbral, ou mudam o céu teológico pelo nosso lar e as colônias espirituais, esquecendo muitas vezes que nós somos a sede do Espírito, nós somos aqui que coordenamos a nossa vida, e psicologicamente nós vamos situar os nossos sentimentos aonde nós queremos. É isso que dimensiona o inferno, um local de sofrimento, que é dentro da nossa própria consciência, ou um lugar de paz que a gente pode adquirir através do estímulo das virtudes. A doutrina das penas eternas, como a do inferno material, teve a sua razão de ser quando podia servir de freio aos homens intelectual e moralmente pouco desenvolvidos. Olha o que ele faz, ele não desmerece essa situação de controle que era colocado, porque se não fosse isso, seria pior. Se não tivesse essa imposição em alguns momentos da história, nós registraríamos coisas muito mais difíceis de se olhar no passado. Então, houve um período em que muitos religiosos colocaram medo no pessoal, e aí deu uma diminuída nas complicações espirituais que essas almas, porventura, poderiam realizar. Ele nos afirma ainda que quanto mais próximos do estado primitivo, mais materializados são os homens. O senso moral é o que se desenvolve mais tardiamente, porque nós aprendemos e sabemos o que é certo e errado. Agora, fazer o que é certo, fazer o que é errado todo mundo gosta. É bom, né, gente? Falar mal dos outros é uma coisa tão boa. Tem gente que adora. Então, assim, se a gente percebe o que é certo e errado, por que a gente faz o errado? Porque a gente escolhe fazer o errado. Porque talvez o errado para aquele momento é o errado para a minha vida, mas para outra pessoa não seja. Então, o que é certo e errado? A gente precisa ter um parâmetro. Por isso que o Evangelho é vamos dizer assim, um alicerce seguro para a gente pautar a nossa vida para saber o que é certo e errado. Jesus nos deu várias lições para que a gente pudesse no dia a dia usar como referência, né? Nesse momento difícil da minha vida, o que eu faria? Aí vamos lá no Evangelho. O Evangelho vai dar para nós as orientações necessárias naquele proceder. A gente consegue? Às vezes não. Na maioria das vezes, não. A gente peca. Nós somos todos pecadores. Mas não o pecado no sentido teológico. Porque pecado, eu já disse aqui algumas vezes, significa errar o alvo. Nada mais, nada menos. Porque a palavra pecado ficou assim meio que contaminada, né? Os pecadores do lado direito e os bons do lado esquerdo. E até isso, o livro reflete sobre isso. Porque se Deus, na sua infinita bondade, separa aqueles que são ruins dos que são bons e condena as pessoas à eternidade do sofrimento, esse Deus não é bom. Esse Deus não é bom.
O Deus que a gente estuda na doutrina espírita, ele é infinitamente justo e bom. Se nós, que somos imperfeitos, olhamos para o nosso filho, que está fazendo alguma coisa errada, e o filho reconhece que está fazendo coisa errada, a gente perdoa, imagina Deus, que é a consciência que tudo rege. Então, sempre haverão oportunidades de recomeço, sempre. Cabe a cada indivíduo fazer o quê? Produzir em si essa reflexão, entender os seus limites e vivenciar segundo as suas necessidades. Então, esse tardiamente que Kardec coloca é de acordo com a necessidade de cada um. Cada um escolhe para a vida o que deseja. Eu posso ser uma pessoa sofredora ou feliz. Quem escolhe isso para a minha vida sou eu. Eu levanto de manhã, eu posso escolher ser feliz o dia inteiro, mesmo com todas as dificuldades. Mas eu posso ficar ali me lamuriando com todas as lutas e dificuldades que eu tiver. Agora, se eu tenho um pensamento positivo diante daquela dificuldade, e mesmo com as dores, eu sou feliz, eu modifico completamente a experiência. Eu produzo uma modificação significativa. E ele continua: por isso mesmo só podem fazer uma ideia muito imperfeita de Deus e de seus atributos, e uma ideia igualmente vaga da vida futura. Se nós não compreendemos a beleza e a grandeza divina através dos seus atributos, que René Descartes trouxe de forma brilhante e que a doutrina espírita endossa, e a gente consegue entender Deus de uma forma mais plena, não de forma absoluta, naturalmente, que ainda faltam faculdades para a gente entender Deus, mas a gente começa a se aproximar de Deus de uma forma mais intensa, a gente começa a entender que esse Deus que a gente acredita é um Deus de oportunidades. É um Deus que dá a cada filho seu que está espalhado por este mundo a oportunidade de recomeçar todos os dias. As coisas erradas que acontecem são frutos das escolhas erradas que as pessoas fazem. Só que todas as coisas erradas produzem experiências. E essas experiências vão naturalmente produzir um aprendizado que a pessoa vai levar para a eternidade. Então não tem nada de errado. Quando a gente fala que a Terra é uma escola, e a gente reafirma isso o tempo todo, é sim. A experiência humana é uma das melhores faculdades para se exercer a nossa faculdade espiritual e para que a gente possa promover uma mudança realmente significativa. Quando a gente olha, por exemplo, essas ideias que vieram transitando ao longo desses milênios, principalmente do ponto de vista religioso e teológico, esse Deus vingativo que foi trazido por Moisés teve o seu significado naquele período. Quando, por exemplo, Moisés proíbe a mediunidade, teve uma razão de ser. Não dá para simplesmente usar um questionamento desse e dizer assim: olha, proibiu, não pode fazer mais. Mas vai entender o contexto histórico, por que ele fez isso. Inclusive, ele mesmo dizia que ele era favorável ao uso dessas faculdades, desde que fosse usado com educação, com critério. Um povo que viveu sob jugo do Egito durante mais de 400 anos, pegou os vícios daquela sociedade politeísta. E aí, o que ele fez? Ele teve que criar regras, normas de conduta daquela sociedade. Algo que às vezes, do ponto de vista material, se torna um ponto, depois de mil anos e pouco, um ponto que é quase que religioso, um dogma inquestionável. Mas é uma diretriz meramente humana. Querem ver uma ideia que foi criada por Moisés para conter um problema humano e que virou um fator teológico depois de 1000 e poucos anos? A questão da circuncisão. Imagina aquele povo andando no deserto 40 anos. Gente, 40 anos andando no deserto. Tinha que se criar normas de higiene para aquele pessoal. E aí a circuncisão, que foi uma norma de higiene, depois de 1300 anos, quase rachou o cristianismo no meio. Quando a gente lê no Atos dos Apóstolos, a gente percebe que quase houve uma ruptura do cristianismo por conta da circuncisão. Um processo humano. Então o que a gente percebe? É a imperfeição do indivíduo, agindo segundo as convicções da época, produzindo ali um efeito de aprendizado. Exercendo as leis de Deus que já está na consciência de cada um, produzindo ali um conhecimento efetivo. Então, se Moisés trouxe um Deus vingativo, punitivo, Jesus trouxe um Deus de paz, de amor, e que olha por todas as suas criaturas.
Então, se aquele Deus de Moisés punia, às vezes pela eternidade, a gente percebe que Jesus não. Mostra que Deus Pai, Jesus chamava Deus de Abá, Paizinho, dando um sinal de intimidade, né? A gente vê um Deus muito mais próximo da gente, muito mais correto, muito mais justo, muito mais bom. E aí a gente percebe que essas mudanças são significativas. E quando vem a doutrina espírita no século XIX, ela consolida esses milênios de evolução para entender esse processo de progresso humano. As nossas imperfeições, que são naturalmente naturais do nosso processo evolutivo, elas precisam ser encaradas com naturalidade, né? A gente sempre diz com tranquilidade, a gente não pode às vezes se reprimir quando a gente está tendo um sentimento ruim. Não se reprima, não, jamais, porque é natural que a gente sinta, por exemplo, raiva. O que não é natural é nós alimentarmos a raiva durante muito tempo. Mas naquele momento em que nós estamos sentindo, nós estamos frente a frente com as nossas imperfeições. O que a gente faz? A gente procura reconhecer que existe e vai mudando, devagar, gradativamente. Vai dando um passo de cada vez. E a gente vai fazendo o quê? Com que o hábito, como Aristóteles disse, sufoque essas imperfeições e surja daí, portanto, as virtudes. Kardec usa do seu argumento brilhante para refutar estas ideias teológicas de sustentação das penas eternas. Usa o conceito de Deus para isso, né? Demonstra que muitas das convicções humanas a respeito dessas penas eternas, elas são sustentadas porque as pessoas não usam a razão e o bom senso para entendê-las. Porque quando você começa a fazer um exercício racional, você percebe, e é fácil de fazer isso, não vou entrar nesse assunto porque não vai dar tempo, leiam lá, né? Porque a obra é riquíssima. Ele vai refutando, ou seja, apresentando argumentos para contradizer aquela ideia teológica das penas eternas, o que promove, portanto, né, vamos dizer assim, uma preparação para que a gente possa compreender o Código Penal da vida futura. Depois ele vai narrar, fazer uma dissertação sobre a impossibilidade material das penas eternas. Do que ele fala ali? De nós, hoje, século XXI, vivenciando neste mundo. E aí ele vai falar que cada ser humano, cada homem, cada mulher que transitou pelo mundo, nesse planeta, transitou para aquela experiência naquele curto espaço de tempo. E que naquele tempo, cada um produziu aquilo que precisava ser produzido, aprendeu o que precisava e o que dava para aprender. E que todos esses indivíduos foram ao longo das vidas, a cada existência, potencializando as suas capacidades, as suas condições. Foram melhorando o mundo, foram melhorando as coisas. Hoje, século XXI, a gente se pergunta como é que o mundo vai estar daqui a 100 anos. A gente não sabe. Do ponto de vista tecnológico, só por Deus. Né? E do ponto de vista moral? Vai depender de cada um de nós. Essa construção é individual. Nós somamos no coletivo o resultado daquilo que o indivíduo faz individualmente. E esse coletivo expressa naturalmente o resultado do indivíduo. E aí Kardec vai falar dessa impossibilidade de entender as penas eternas através dessas múltiplas características. Se nós, por exemplo, colocarmos frente a frente um homem de Neandertal, que viveu há não sei quantos 1000 anos, e um ser humano agora do século XXI, nós percebemos as diferenças gritantes, intelectuais, morais, de hábitos, de situações. Deus não criaria os espíritos naquela situação para fazê-los sofrer. E hoje, às vezes, em situações completamente diferentes. Deus não criaria espíritos para nascer em determinadas regiões do planeta que são extremamente difíceis. E outros espíritos para sorver aí uma bonança material em alguns países. Então o que a gente percebe? São os mesmos espíritos que habitam os vários corpos, em várias oportunidades, em vários lugares do mundo. E vão construindo a sua jornada evolutiva na experiência humana. Hoje aqui, amanhã nos Estados Unidos, depois na África, depois na China. A gente pode reencarnar aonde as nossas necessidades de aprendizado estiverem. E Deus vai fazer com que essas necessidades aconteçam. E o que a gente percebe? Que quando a gente olha as diversidades entre as pessoas, a gente entende que do ponto de vista material, a gente já refuta as penas eternas. Deus não faria isso com as pessoas.
Deus dá a vida, a reencarnação como lei, para que a gente possa usá-la como um ferramental de aprendizado. Lá no livro de Ezequiel, ele vai ter um trecho que Kardec resgata na obra, e ele apresenta o quê? Naturalmente, um ponto contra as penas eternas que o pecado original, lá aquela história de Adão e Eva, né, que inclusive a gente, com os estudos avançados que ocorreram aí nos últimos anos, principalmente no movimento espírita, a gente percebe que tudo isso não passa de uma alegoria, né? Porque o livro A Gênese, lá de Moisés, é um livro que é cantado até hoje nas sinagogas. Então tem toda uma contextuação poética atrás desta obra. Não dá para achar que aquilo lá é um livro científico da criação do mundo. Então a figura de Adão, de Eva, né, de Caim e Abel são figuras usadas por aquele povo para contar a trajetória do mundo. E, inclusive, o pecado original significa o quê? Que Adão foi tentado, cedeu à tentação e os dois foram expulsos do paraíso. Por culpa de quem? A serpente foi a que fez a cabeça do Adão, né? Mas quem que... Foi a mulher. Outra coisa, o que Adão se fez uso? Pode falar, gente. A maçã? Todo mundo acha que é a maçã, né? Não, mas a maçã foi pintada pelos pintores nórdicos. No texto original, ele fala é a árvore do conhecimento, é a árvore da sabedoria. Então tem todo um simbolismo por trás disso. E aí o que acontece? Tem muita gente que fala das penas eternas, que eu terei que pagar tudo aquilo que o meu avô, meu bisavô, meu tataravô fez, porque isso aí é do pecado original. Cada um vai levando para as próximas gerações, né, as lamúrias e dificuldades que eu fiz. Então eu aprontei, o meu filho paga, o meu neto paga e por assim vai. Não funciona desse jeito. O próprio texto de Ezequiel refuta, vai contra o princípio das penas eternas contidas no pecado original. E por que a gente trouxe essa reflexão? Porque nós somos espíritos imortais e a gente precisa entender, e lá no Código Penal da Vida Futura vai ficar claro isso. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. O meu filho não vai responder por um ato que eu pratiquei, e sim, eu responderei pelos atos que eu realizei. Assim como a minha mãe, assim como o meu pai, assim como cada um de nós vai responder individualmente por cada um dos seus atos. E o Espiritismo explica e vai de uma forma mais profunda no cerne da questão. Não é só pela ação, é o pensar também, é o sentir também. O pensar e o sentir vai naturalmente fazer com que a gente se responsabilize por tudo aquilo que esteja acontecendo, porque Deus, na sua infinita bondade, Ele é equânime, Ele é justo e Ele saberá cobrar de nós uma postura diferente. Aí a gente chega, portanto, nessas penas eternas segundo o Espiritismo. E aí é muito rico o texto, por quê? Porque ele vai falar de algo muito interessante, que muitas das nossas justificativas de não mudança do ponto de vista moral, é dizer assim, olha, as minhas tentações, as minhas dificuldades, as minhas lutas, eu não consigo vencer. Ah, não dá, a carne é fraca. Né? Então, assim, em qualquer campo, seja em alimentação, seja em sensualidade, enfim, em todos os campos de manifestação humana, essa carne é fraca está significando o quê? Olha, eu não sou forte o suficiente para vencer isso. Pode acontecer? Pode. Mas se nós aprendemos, e a gente entende no texto que isso fica claro, que nós somos espíritos, e o espírito age sobre a matéria, e nós somos os artífices dessas mudanças, a carne é fraca porque o espírito é fraco. Porque se o espírito que rege esse corpo souber dominar através do esforço, estas mudanças vão acontecendo. Elas não precisam acontecer da noite para o dia, e elas não vão acontecer, mas gradativamente, porque nós mandamos as ordens para o corpo físico realizar alguma tarefa, e os nossos desejos, sejam eles em quais campos forem, é uma manifestação direta do espírito. Por isso que Kardec diz assim, a carne só é fraca quando o espírito é fraco, o que inverte a questão e deixa o espírito a responsabilidade de todos os seus atos. E quando ele entra, portanto, nas fontes destas penas,
ele vai naturalmente na base que o Espiritismo traz, que nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, transitando pelas múltiplas vidas, progredindo e evoluindo. Essa relação entre o mundo material e o mundo espiritual se evidencia porque os espíritos que lá vivem vieram contar para nós como é que eles estão, através da mediunidade. E Allan Kardec fez um trabalho primoroso em organizar os ensinos desses espíritos. Mas até hoje os espíritos vêm contando para nós, nas reuniões mediúnicas, qual é a situação deles. E cada reunião e cada comunicação é uma revelação impressionante que mostra para cada um que está presente nessas manifestações, nessas reuniões, que geralmente são fechadas, graças a Deus, o aprendizado que aquela situação traz para nós. Coisas que eu às vezes estou fazendo e que aquele espírito está vivenciando. Vem e narra para a gente o que está acontecendo. Aí a gente fica o quê? Com a barba de molho, né? Fica refletindo, olha, eu estou indo por esse caminho. Se eu não mudar a trajetória, provavelmente eu vou sofrer como ele está sofrendo. E muitas das comunicações que Allan Kardec coloca na segunda parte do Céu e Inferno revelam isso. Tem os felizes, claro, mas os felizes são felizes porque já conquistaram isso. Agora o que traz aprendizado para nós que somos imperfeitos são aqueles que sofrem. Por isso que Jesus veio para andar com aquelas pessoas de má vida. Jesus veio para as pessoas que necessitavam. São elas que necessitam, são elas que nos ajudam, que nos auxiliam a fazer essas reflexões, porque promovem em nós mudanças que são significativas. Então, quando a gente entra no Código Penal da Vida Futura, eu já estou aqui em quase 10 minutos para acabar, né? A gente percebe que tudo isso que eu disse nesses 50 minutos alicerça a compreensão de muitas das questões que são colocadas nesse texto primoroso. São 33 códigos que demonstram basicamente como é que funciona e se aplicam as leis de Deus através das ações de cada indivíduo ao longo das diversas existências. Eu separei agora nesses instantes finais alguns para a gente ver a aplicabilidade do Código Penal da Vida Futura na nossa vida prática. E aí a gente tem que fazer o exercício. Para entender esses códigos, a gente tem que nos revestir de uma ideia que é primordial. Somos espíritos imortais. Nós somos o resultado de múltiplas vidas que vivenciamos no passado e estamos nesta existência. Agora, século 21, nós com a idade que nós temos aqui, a gente vê que é múltiplo, né? As idades. E aí o resultado dessas experiências passadas, somadas às experiências desta vida, fazem com que nós sejamos esse indivíduo que a gente se olha no espelho todos os dias, né? E aí, revestido desse conhecimento, é que a gente pega esse Código Penal da Vida Futura e vê o alcance delas em nossas vidas. Vejam bem, por exemplo, o primeiro, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou das suas imperfeições. Tudo que nós fizermos na vida material vai repercutir direto na vida espiritual. E a gente só não muda porque a gente não quer. Porque muitas vezes nós desejamos algumas experiências ainda. E a gente vai naturalmente com o tempo mudando. A felicidade perfeita não é qualquer felicidade, não é meia felicidade, é a felicidade perfeita. É inerente à perfeição. Então nós só atingiremos a perfeição, aliás, nós entenderemos a felicidade quando nós atingimos esta perfeição. Quer dizer, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de ventura. Da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura e de atenuação dos sofrimentos. É quando a gente pega duas pessoas, uma que sofre e a outra que é feliz, mesmo com o sofrimento. Às vezes sofrimentos que são idênticos. Por que que uma às vezes consegue vivenciar aquela dor e a outra não? Ah, porque uma é mais forte que a outra. Tá, essa força veio da onde? Não é assim que funciona. São espíritos imortais vivenciando experiências que são idênticas, mas que absorvem essas experiências diferentes.
quando ele passa a entender que nós somos espíritos imortais, essas dificuldades elas vão sendo transpostas de maneira muito mais eficiente. E aí a resignação entra e a gente vai percebendo o quanto nós crescemos com tudo isso. Em virtude da lei de progresso, que é uma lei divina, e ela impõe naturalmente o desenvolvimento de cada um, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falte e libertar-se do que possui de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade, depende de cada um. Resulta que o futuro está aberto para qualquer criatura, não só para os eleitos, não só para as pessoas desta ou daquela religião, para todos os seres humanos que transitam por este mundo e por todos os mundos que são habitáveis neste universo divino, criado por Deus. Então, sempre haverá oportunidades, porque Deus abre a cada um de nós, a cada uma das suas criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, nenhum. Não simplesmente pega uma pessoa que errou e a condena à eternidade. Deus dará infinitas oportunidades até que aquele espírito esteja totalmente regenerado. Isso é justiça, isso é bondade, isso é promover mudanças. E nós, enquanto espíritas, precisamos desenvolver este olhar para tudo o que acontece na vida. Devemos transitar pelo mundo que ainda é violento, com os olhos bem abertos, mas também promovendo as mudanças que precisam ser promovidas. Olhar as situações com outros olhos. São filhos de Deus que estão passando às vezes por necessidades e experiências extremamente difíceis e que um dia terão que reajustar com a própria consciência. Ele os recebe em seu seio à medida que eles atingem a perfeição, ficando assim a cada um o mérito das suas obras. Quanto mais a gente se afasta das leis de Deus, mais infeliz nós somos. Quanto mais nós nos aproximamos das leis divinas, nós vamos nos aproximando cada vez mais do Criador. É um processo natural de evolução. E para isso a gente passa pela experiência. Então quem errou sabe a dor que é errar. Sabe o que é passar por alguma dificuldade. Mas essa dificuldade promove um crescimento inigualável. Todas as pessoas que passaram por alguma situação, um dia saíram delas. E aí promoveram um crescimento. E com certeza, provavelmente, elas não cairão mais no mesmo problema. Pode ser que aconteça, mas a forma de lidar vai ser completamente diferente. O sofrimento sendo inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição, a alma leva em si mesma o seu próprio castigo onde quer que se encontre. Gente, esse código é um dos mais profundos. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. O sofrimento se dá na rua da amargura, número alguma coisa. Não. Ele se dá no templo da consciência. Se Deus já adotou a cada um com as suas leis, nós levamos a felicidade e a imperfeição para onde quer que nós formos. Então não adianta a gente falar assim, eu vou mudar de cidade porque lá vou ser feliz. Não. Eu vou mudar de casa porque lá vou ser feliz. Às vezes não. A felicidade está dentro de cada um. Não há, o inferno está assim por toda parte, onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está por toda parte, onde quer que as almas sejam felizes. Então não importa qual colônia a gente vá, o que importa é que a gente leve da experiência humana a melhor experiência, e que a gente faça da vida humana valer a pena. Eu prometo que eu volto a falar aqui dos outros códigos, não vai dar tempo, eu vou falar só desse último, e eu vou ler um poema para vocês que encerra essa trajetória humana de busca da nossa essência espiritual e do nosso encontro com Deus. Quem não quer ser feliz? Quem não gostaria de sorrir o tempo todo? Mas a vida material impõe determinados limites. A vida material impõe determinadas experiências que nos são difíceis. Mas são nessas dificuldades que a gente vai aprender a sorrir para sempre. O bem e o mal que praticamos são resultados das boas e das más qualidades que possuímos. Não fazer o bem que se pode fazer é uma prova de imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento,
O espírito deve sofrer não só por todo o mal que tenha feito, mas também por todo o bem que podia fazer e que não fez durante a sua vida terrena. É a gente lembrar das possibilidades desperdiçadas e que Deus nos apresenta diariamente. Diariamente Deus nos dá infinitas oportunidades de a gente estimular essas potencialidades, essas virtudes. E às vezes a gente, por negligência, por má vontade, por mau humor, a gente desperdiça. Nós temos a oportunidade de sermos felizes ou de sermos pessoas boas em todos os lugares. No ônibus, na faculdade, na escola, no trabalho, no cafezinho do trabalho, na reunião familiar. Em todos os momentos onde nós interagimos com as pessoas, Deus nos dá a oportunidade de exercermos as nossas faculdades boas. Cabe a cada um de nós, portanto, escolher o caminho que a gente quer seguir. Estas metas para este ano, cada um vai estabelecer. Cada um vai fazer com que esse conhecimento penetre a consciência e que ela tenha significado, porque todo conhecimento precisa ter um impacto em nossas vidas, tem que ter uma aplicação na vida prática, tem que fazer um sentido para nós, porque conhecimento que não faz sentido não faz mudança. E aí sim a gente se empoderado, todos empoderados desse conhecimento, nós vamos gradativamente construindo este caminho de encontro a Deus. E o caminho é espinhoso, o caminho é de dor, o caminho é de sofrimento. Às vezes as nossas escolhas não são as melhores, mas são as mais necessárias para aquela trajetória. Então, o poema diz assim: Reencontro com Deus, por Adélio Neves. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito, não te via e pensava comigo: será que tu existe? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava de encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores. Também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descri. E na descrença tropecei. E no tropeço caí. E na queda senti-me fraco. Fraco, procurei socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei carinho. No carinho vi nascer o amor. Com o amor vi um mundo novo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. Foi em mim que, sem procurar, eu te encontrei. E que nós possamos, inspirados nesse singelo poema, nos inspirar para a vida. Fazer com que esse Código Penal da Vida Futura tenha significado e tenha uma mudança significativa para esse ano. Que a gente possa cumprir as nossas metas, não materiais, mas as morais. Que a gente possa construir um caminho seguro de evolução, que ela não se dá sozinha, né? Ela se dá de forma coletiva, vivenciando a cada dia as oportunidades que Ele nos dá para sermos felizes. Porque Deus nos dá a vida para a felicidade. Tenhamos uma semana iluminada em um ano de muito aprendizado e muito crescimento.